28. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Quantos precisam de uma palavra do Senhor essa noite? Digam amém. E de verdade, irmão, a gente está num clima de acampamento. Alguém vai para o acampamento aqui na igreja? E eu preciso de pelo menos 15 pessoas queimando por Jesus comigo nessa palavra. Vamos lá, alguém está feliz aqui? Eu não sei onde você estava no verão passado. Talvez você é aquela pessoa que ano passado já estava bêbado, já estava de abadá, sei lá, já estava muito louco nos camarotes da vida, no carnaval. Mas você está aqui hoje dentro da igreja. Deus está fazendo uma nova história na sua vida. Então não sei, talvez você conhece alguém que agora está se perdendo lá no mundo, mas você está aqui buscando a presença de Deus. Irmão, presta atenção. Mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 em outros lugares. Seja bem-vindo à Igreja Vitória, lugar de pessoas imperfeitas que amam um Deus que é perfeito. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim: você não está numa religião. Fala sorrindo para ele: você não está numa religião. Você não está num bloquinho de carnaval. Você está na Igreja Vitória. Gênesis capítulo 28. Vamos ler o verso 16. A Bíblia diz assim: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Versículo 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Versículo 20. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Para te entregamos essa palavra, Senhor, que ela seja viva e eficaz no nosso coração, e que ela cumpra o propósito em nossas vidas hoje, em nome de Jesus, amém e amém. Quantos podem aplaudir a palavra do Senhor? Amém. O tema da mensagem de hoje é um lugar para confiar. Diga comigo: um lugar. Mais forte, irmão, diga: um lugar para confiar. Vira para o seu irmão do seu lado, olha para ele e fala assim: um lugar para confiar. Eu quero trazer essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que ela vai ser uma verdade para o nosso coração hoje. Eu amo como a palavra de Deus tem o poder de transformar nossos dias comuns em dias sobrenaturais. A palavra de Deus, ela pode transformar o seu dia triste em um dia de alegria. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de, em um dia muito triste, pegar a palavra de Deus, abrir a Bíblia e Deus falar com você exatamente aquilo que você estava precisando ouvir. A palavra de Deus é poderosa demais e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um lugar para confiar. Porque eu sei que muitas vezes a gente fala sobre confiança no Senhor, a gente fala que confia em Deus, mas vive como se não confiasse. E confiar em Deus é muito mais do que cantar uma música na igreja falando eu confio em Deus. Confiar em Deus é muito mais profundo do que você bater palma no tempo da música. Amém? Confiar em Deus é algo que vai além, é um estilo de vida. Confiar em Deus, na verdade, tem a ver com identidade e propósito. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Levante sua mão e diga bem forte assim: em 2026, haja o que houver, eu vou permanecer. Diga mais uma vez com fé, diga: em 2026, haja o que houver, eu vou permanecer.
A Bíblia diz sobre a história de Jacó, que para mim é uma das histórias mais incríveis da palavra de Deus. E Jacó está agora já mais velho, ele que é filho de Isaac, e ele é um cara que desde muito novo aprendeu a enganar as pessoas, a mentir, a enganar. E agora ele está, depois de ter pegado a bênção do seu irmão mais velho, ele começa a ir em fuga, ele começa a fugir com medo de ser morto pelo próprio irmão. E a Bíblia vai dizer que o primeiro lugar que Jacó ele para é nesse lugar, Betel. Até então Jacó não tinha tido nenhuma experiência com Deus. Até agora tudo que ele sabe é sobre o que o pai dele o ensinou. As bênçãos que ele tem são palavras que o pai dele lançou sobre ele. Mas nessa passagem a Bíblia diz que quando ele começa a sair, ele estava indo em busca de uma namorada. Olha, o seu irmão falou assim: eu sei que você está aqui na igreja em busca do varão e da varoa. Você que está solteiro, receba na sua vida esse ano, é o seu ano de casamento, em nome de Jesus. Está vendo? Porque você está solteirinho, você não fala amém? Recebe, irmão, seu varão valoroso. Aleluia. E Jacó ele vai em busca de uma mulher para ele. Esse é o contexto dessa história. Jacó está indo, viajando, porque o pai dele falou assim: olha, vai lá encontrar uma mulher que é parente, que tem o mesmo sangue que a gente. Não vai encontrar qualquer mulher não. Ele começa a ir, e no meio do caminho Jacó está em fuga. Jacó está perdido, ele não sabe quem ele é. Ele ainda é um cara que engana as pessoas. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 28 que Jacó, ele para descansar. Fala comigo, Jacó parou para descansar. O lugar parecia um lugar comum, um lugar qualquer. Mas a Bíblia diz que quando Jacó está nesse lugar, ele tem um encontro com Deus. A primeira chave que eu quero liberar sobre a sua vida, quero que você repita comigo para você não esquecer isso nunca mais. Fala assim: não é o que você vê, mas como você vê. Diga mais uma vez: não é o que você vê, mas como você vê. Não é o que você vê, mas é como você enxerga, como você vê as coisas. Então se a gente se perder nisso, a gente acha que vai ser o pior ano da nossa vida, porque o que a gente está enxergando realmente são coisas que não são boas. As notícias não são muito boas. Por isso nós precisamos lembrar que não é como a gente enxerga, não é o que a gente está enxergando na verdade, mas a maneira como estamos enxergando. Não é as notícias que a gente está escutando que vão definir o sucesso do nosso ano, mas porque nós cremos, porque nós temos fé em um Deus provedor, em um Deus que faz milagres, nós temos certeza que esse ano já é o melhor ano da nossa vida. Está comigo nessa igreja? Então Jacó está no lugar de passagem, mas ele está enxergando esse lugar apenas como um lugar transitório, um lugar como um ponto de descanso, que a Bíblia diz que ele estava com sono, então ele para dormir. Não tinha um Ibis naquela época, eu acredito. Então é o que tinha. Não tinha os travesseiros da NASA. Então ele pegou uma pedra, colocou na cabeça e dormiu ali mesmo. Eu não sei, sabe, sozinho no meio de um deserto, Jacó, na pior noite da vida dele, longe de casa, fugindo do irmão. A Bíblia fala que nessa circunstância, enquanto Jacó está dormindo, ele tem um sonho. E nesse sonho, é uma espécie de visão. Ele enxerga uma escada que é do chão até o céu, os céus abertos, anjos subindo e descendo, descendo e subindo, uma voz do alto dizendo que Deus estava com ele. Olha que poderoso isso, irmão. Jacó não foi para uma igreja, Jacó não estava indo para o Campus Vitae, Jacó não estava indo para o Quarta Flow, Jacó muito menos estava indo para uma conferência como Descende. A Bíblia diz que Jacó estava fugindo, um lugar improvável, com um cara improvável, numa circunstância diversa, talvez na circunstância mais desconfortante da vida de Jacó, porque o pai dele era um cara muito rico, e Jacó experimentava de coisas boas, tanto que ele não trabalhava. Eu acho que Jacó era aquele cara de 50 anos que morava com o pai, sabe aqueles? Que acordam ao meio-dia, não olha para o lado, por favor, disfarce. Mas ele via essa vida, um bom cozinheiro. A Bíblia diz que o irmão dele era um caçador, mas ele era um bom cozinheiro. Fazia uma carne com batata maravilhosa, um guisado. Quem gosta de guisado aqui? Levanta a mão.
Barriga de quem já roncou? Dá um glória, que a minha já acabou de dar uma roncada aqui, santa. Um lugar improvável, num ambiente desconfortável, mas a Bíblia diz que em um ambiente desconfortável Jacó descansou. Levante sua mão, eu quero profetizar algo na sua vida. Eu declaro sobre você uma unção de Deus para você descansar em lugares desconfortáveis. Toda situação desconfortável, toda situação adversa, todo lugar improvável, eu declaro sobre você: você viverá grandes coisas no Senhor, você viverá a plenitude de vida no Senhor. Não importa o lugar, porque não é o que você está vendo, mas como você está enxergando. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. E a Bíblia diz que nesse lugar, Jacó pega uma pedra, ele dorme desconfortavelmente, mas ele tem uma visão. Porque muitas vezes, irmão, é no desconforto que Deus traz para você as maiores revelações. Muitas vezes é no deserto que nascem as maiores promessas. Muitas vezes é em situações desfavoráveis que Deus derrama sobre você sonhos, propósitos, missões, palavras de Deus. Então glorifica ao Senhor, mesmo quando você está bem, mas também quando você está numa situação ruim. Toda crise é uma oportunidade para você viver um milagre. Diga isso comigo, irmão. Diga: toda crise é uma oportunidade para eu viver um milagre. Está difícil, está desconfortável, a situação não está legal, então já começa a olhar: cara, eu não posso olhar como eu estou vendo, eu preciso olhar de outra maneira. Tem algo de Deus aqui, tem algo de Deus nesse desconforto, tem algo de Deus nesse deserto, tem algo que Deus quer me ensinar com essa situação, tem algo que Deus quer me ensinar com esse problema que eu estou passando, porque eu sei que eu tenho promessa, e quem tem promessa não para no deserto, quem tem promessa não morre no deserto. Presta atenção, irmão, eu quero dizer algo sobre a sua vida essa noite. Deus mandou dizer para alguém aqui: Deus está colocando no seu caminho um lugar de descanso. Deus está colocando para você um lugar para você confiar no Senhor. Essa é uma temporada nova para alguém aqui nessa igreja, uma temporada de descanso em meio a desconforto, uma temporada de promessas em meio a deserto, uma temporada de visões proféticas em meio a situações adversas. Alguém recebe esse nome de Jesus aqui? Eu disse que eu não ia gritar essa noite, que eu ia poupar minha voz para gritar no campus. Sabe, muitas vezes é nos piores momentos que nascem as maiores promessas. Nos piores momentos da sua vida. Todo mundo sabe o meu, mas eu gosto de contar sempre, porque é meu testemunho. Eu lembro de um dia, eu tomava muita água quando eu estava em crise de ansiedade e depressão. Eram umas garrafinhas, não essa, daquela outra normal. Eu tomava, a gente comprava lá nos Estados Unidos de fardo, né, amor? Vinham acho que 18 garrafinhas. E eu tomava uma após outra, seguida. E eu lembro que enquanto eu tomava essas águas, eu não queria morrer cheio de água. Eu tinha uma sede estranha, porque parecia que eu estava sem ar. Então eu meio que tomava essas águas para ver se meu ar voltava. Era uma loucura, irmão, uma crise que eu passava. E eu lembro que em uma dos transtornos doidos que eu tive, eu me ajoelhei na sala, a Raíssa estava comigo, os pastores também estavam comigo. A gente ligou uma música, começamos a cantar e começamos a orar. E eu ali, sabe, muito transtornado. Eu acredito que aquele dia foi o pior dia da minha vida, porque nesse dia eu tinha acordado disposto a me jogar, a me matar mesmo. Nós morávamos numa espécie de sobrado, não era tão alto, mas eu falei assim: cara, mas se eu pelo menos não morrer, pelo menos eu vou ficar todo quebrado. Uma coisa vai acontecer, porque a dor que eu sentia parecia muito maior na minha alma do que qualquer dor física que eu poderia sentir. Então eu estava disposto. Mas nesse dia a gente resolveu fazer isso. Eu lembro que em meio a essa dor, essa adversidade, eu não fazia ideia que eu ia voltar para o Brasil, que a gente ia abrir Igreja Vitória. Eu não sabia nada disso, irmão. Eu estava lá naquele país, longe de todo mundo. E eu lembro que eu tive uma visão. No pior dia da minha vida, uma situação totalmente adversa, Deus me deu uma visão. Eu lembro que era um lugar deserto. Eu estava num lugar cheio de poeira vermelha, bem apocalíptico mesmo, e cheio de coisas, demônios e um monte de coisa aí, ossos secos, crânios. Cara, era terrível a visão que eu tive. Mas no meio disso tudo, eu lembro que eu fui me levantando dessa sepultura.
eu já não era mais o Eberson comum, eu era um Eberson maromba. Eu sei que é difícil de acreditar, irmão, mas na visão que eu tive foi, eu forte, um soldado guerreiro muito mais forte, mais alto, com uma armadura nova, sabe? E eu olhava para aquela situação ali e eu falava assim, cara, Deus está elevando o nível da minha unção. E eu consegui entender nesse dia que Deus estava me fazendo uma nova pessoa. Aquilo que parecia morte para mim, na verdade, o Espírito de Deus soprou e se levantou um novo exército. O vento de Deus veio sobre a minha vida. Naquele dia eu tenho certeza que Deus curou o meu coração. E quando eu volto para o Brasil, a gente abre a igreja. Então eu entendi que aquele dia Deus me marcou com uma unção para um novo nível de batalha, um novo nível de fé, um novo nível de ousadia, para suportar as guerras que eu ia enfrentar agora como apóstolo. Quem está comigo, diga amém. Essa visão não veio num dia que eu estava numa conferência maravilhosa, feliz da vida. Eu fui marcado por Deus num dia difícil. Então sabe, a gente precisa entender que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Independente da situação, irmão, que você está passando hoje, Deus continua sendo Deus. Independente do que você está passando hoje na sua vida, eu vim aqui para te lembrar que quem tem promessa de Deus não morre, irmão. Em nome de Jesus, amém? Olha para quem está perto de você e fala assim, quando você conhece o seu futuro, a angústia do presente não te domina. Toda vez que você tiver medo, lembra disso, eu tenho promessa de Deus. Toda vez que seu casamento abalar, lembra disso, eu tenho uma promessa de Deus, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toda vez que algo querer chacoalhar a sua casa, lembra que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha não é abalado mesmo em meio aos ventos. Você está comigo? Diga amém. A terceira chave que eu quero falar sobre você é que as pessoas elas podem te abençoar, mas é só Deus que pode te dar promessa. Jacó recebeu uma bênção maravilhosa do pai dele, mas a promessa nasceu em meio à dor. Uma promessa maravilhosa de um Deus que é poderoso. Quero que você leia comigo o que Deus disse para ele. Abre aí, vamos ler. Versículo 14, 12. Ele começa falando o sonho, ele descreve o sonho dele. Teve um sonho no qual viu uma escada que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Versículo 13, e acima dela em pé estava o Senhor, que lhe dizia, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o seu pai, o Deus de Isaque, e darei a você e a sua descendência a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Essa é uma palavra para alguém aqui, recebe sobre a sua vida em nome de Jesus. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Essa foi a promessa que Deus deu para Jacó em um pior dia da vida dele, em um ambiente desfavorável, mas nenhum ambiente consegue colocar Deus em uma caixa e dizer para ele o que ele fala ou não. A voz de Deus, está sobre todos os lugares, sobre todas as pessoas e sobre todas as circunstâncias. Então Deus não está esperando uma circunstância favorável para liberar uma promessa sobre você. Ele libera a palavra, porque Ele é a própria palavra. Quem está comigo, diga amém. Não é um ano melhorar, não é o mercado melhorar, não é as finanças melhorarem, não é o mercado aquecer, é a voz de Deus sair do trono dele, é a voz do céu ser liberada sobre a minha vida. Eu não estou esperando o aumento do meu salário, eu não estou esperando uma porta nova abrindo o meu emprego, eu estou esperando uma voz do Senhor ser liberada do céu sobre a minha vida, porque se Deus falar, nada pode ir contra a palavra do Senhor. Alguém, pelo amor de Deus, apaixonado por Jesus aqui, para celebrar, para receber essa palavra em nome de Jesus. Olha que interessante, irmão, porque a visão que Jacó tem é de uma escada do céu para a terra, onde anjos vinham, subiam e desciam a todo momento. E eu entendo que Deus está esperando uma atitude da terra para que chacoalhe a estrutura e o céu reaja. Quando nós estamos na igreja, isso aqui, irmão, é só parede, é só um palco, é só um salão comum até começar o culto. Porque algo acontece quando a gente começa a adorar o Senhor e falar a palavra dele. O que é isso? É a terra
respondendo o comando do céu e fazendo com que o céu seja ativado para a terra. Quem está comigo, diga amém. Deus está esperando pessoas que têm a habilidade de ligar na terra e ligar no céu. Lá Mateus 18, a Bíblia vai dizer que Jesus nos deu uma autoridade para ligar na terra e ligar no céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Existe um caminho de céu e terra. Seja feita na terra como é nos céus. O sonho de Deus para nossas vidas é que o céu invada a terra. E o céu tem prosperidade, o céu tem cura, o céu não tem medo, o céu tem coragem. Tudo que tem no céu eu trago para a minha vida. Deus só está esperando alguém disposto a ser uma resposta na terra, para que o céu seja ativado sobre as nossas vidas. Deus está esperando que você seja essa pessoa na sua casa, que se levante como um embaixador do céu e ligue coisas na terra para que sejam ligadas no céu. Você está comigo, irmão? Amém? Porque o céu reage quando alguém na terra se prontifica, quando alguém na terra resolve ser uma resposta. Nós somos a igreja do Senhor e eu acho muito incrível isso, porque nós temos essa autoridade do céu. Nós podemos fazer isso. É por isso que a gente ora na igreja cancelando violência. É por isso que a gente ora na igreja cancelando homicídio. A gente ora pela nossa cidade. Irmão, de verdade, eu acho que a igreja precisava receber uma ajuda da prefeitura, porque o que a gente faz pela cidade é poderoso demais. Olha você aqui na igreja, eu te garanto que o seu bairro é bem cuidado por você, sua casa é limpinha, adornada, você paga imposto. Ó, Deus pegou agora você aqui, ó. Mas imagina essa igreja, todo mundo aqui ativado por Deus para viver promessas. Irmão, presta atenção, o que muda a cidade não são apenas as leis que são instauradas para a cidade, mas o nosso posicionamento a respeito delas. Então nós precisamos entender que nós também somos agentes de transformação do reino de Deus. O lugar que você trabalha precisa saber que Deus existe. A faculdade que você está fazendo precisa reconhecer que Deus existe através da sua vida. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra, porque nós temos essa habilidade de ligar coisas na terra e serem ligadas nos céus. Ligamos coisas na terra para que sejam ligadas nos céus. É uma chave de Deus poderosa. Quando nós oramos juntos aqui na igreja e concordamos, dizemos amém, é poderoso demais, irmão. Funciona demais. Os céus se movem. O trono de Deus, ele é entronizado em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos a gratidão, aleluia, enquanto nós cantamos te amamos, Senhor, o trono de Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Então hoje, possivelmente, muitas igrejas agora estão fazendo um culto, e do outro lado, o diabo está fazendo as suas festas, tentando marcar os seus territórios. Mas sabe de uma coisa? As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Está comigo, irmão, em nome de Jesus? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Eu ouso dizer que nenhuma música profana que cantará nesses dias em Campo Grande será maior do que a adoração que nós fazemos nesse lugar, porque a nossa voz vai erguer um trono mais alto do Senhor, o Deus verdadeiro. A nossa voz vai liberar uma unção profética sobre essa cidade, declarando que Campo Grande não é do diabo nem do carnaval. Campo Grande é do Senhor Jesus. Nós ligamos na terra para que seja ligado no céu. Eu não sei quais são as ideias de Satanás, os planos dele acerca da Marechal Rondon, mas de uma coisa eu sei: nós somos um bloqueio espiritual nesse lugar, e declaramos que o diabo não pode ficar mais nessa região, porque nós estamos aqui, e aonde o poder de Deus está, o diabo não pode ficar. Chacoalha alguém do seu lado e fala assim: você carrega a unção do Senhor, irmão. Aleluia, aleluia. Uma coisa que eu acho muito interessante da palavra do Senhor, pegou a boa para capa? Tá apaixonado? Eita glória. Dudu tá apaixonado. Tópico 5 é que fala assim: nem sempre eu vejo. Fala isso, nem sempre eu vejo, mas Ele sempre está. Olha assim, irmão, presta atenção. A Bíblia diz que Jacó chega acordado
em Betel. Mas Deus não aparece para ele enquanto ele está acordado. A Bíblia fala que depois que ele dorme, ele vê a presença de Deus. Nem sempre você vai enxergar Deus fazendo, irmão. Mas não é porque você não está vendo que Ele não está fazendo. Ele está fazendo. Seu papel não é enxergar, seu papel é confiar. Porque a fé não é enxergar, a fé é crer. Tem coisas que você não vai ver. Cadê a Su? A Su está ali. A gente sabe que ela está grávida. Mas não dá para ver a Isabel sendo formada, como que está o bracinho. Nem se parece com The Chosen. Mas a gente sabe que tem algo acontecendo ali naquela barriga. Sim ou não? Uma profeta está sendo gerada ali. Você não vai ver com seus olhos, a menos que você faça uma ultrassom. Mas se você não fizer, você não vai enxergar como é a forma, como é os detalhes. E seu papel não é enxergar, porque talvez se você enxergar, você atrapalha o que Deus quer fazer. Então, quer minha sugestão de fé, a minha definição de fé? Deixa Deus fazer, depois Ele te explica. Sabe, eu amo isso. A Raíssa, ela faz essas coisas em casa. E ontem ela fez uma torta de banana maravilhosa. Por isso que Monjaro nenhum me pega, irmão, porque não tem como. Que não, Satanás. Quem vai tirar minha alegria dos meus calorias? Enfim. Mas sabe, quando ela está fazendo, eu não quero saber, eu não estou vendo o que ela está fazendo. Eu sabia que algo estava acontecendo, porque eu senti um cheiro. Eu senti um negócio diferente. Eu senti que algo estava vindo da cozinha, um cheiro de açúcar queimado, que é maravilhoso. E de repente, quando eu vi, estava pronto um bolo gigante, uma torta de banana que eu amo, maravilhosa. Se eu vou antes, eu falo assim, tá cru, o que você está fazendo? Que banana é essa? Para que você vai cortar a banana? Se você vai antes e começa a perguntar, a pitacar, não adianta. Deixa Deus fazer, irmão. Você não precisa enxergar não, irmão. Deixa Deus fazer na sua vida. Deixa Deus mostrar a sua glória para você, sem você enxergar. Aleluia. Não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Deus está fazendo algo na sua vida. Não é porque você ainda não encontrou algo na sua conta. Não é porque você não viu a sua conta cheia ainda que Deus não está te abençoando, te prosperando. Existe uma coisa chamada livramento invisíveis. Você sabe quantos livramentos Deus te deu hoje enquanto você acordou? Você não faz ideia o quantos anjos do Senhor estavam ao seu lado, guardando você, livrando você do abuso, levando você de roubo, livrando você de acidente. O nosso papel não é enxergar o que Deus está fazendo. A gente não quer fazer isso. Eu quero apenas confiar que meu Deus está fazendo. Eu quero confiar que há um Deus que está no céu, que não perdeu o controle da minha vida, não perdeu o controle da minha família. Nada pega Deus de surpresa, nem o Covid, nem a crise, nem nada pega o nosso Deus de surpresa, porque é Ele que sabe os pensamentos que tem sobre nós, pensamentos de paz, para nos dar um fim a qual Ele quer. Aleluia. Aleluia, esse é o nosso Deus. Ele está trabalhando. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus está trabalhando. Agora escute isso, irmão. Eu não vi a Raíssa fazendo o bolo, mas eu senti o cheiro. Profetas de Deus, eles conseguem perceber o que Deus está fazendo. Eu oro para que você nesse ano caminhe numa sensibilidade espiritual maior ainda, para que você discirna, é um dom do Espírito, discernimento de espírito. Você discirna pessoas com quem você vai caminhar, portas que você vai entrar, relacionamentos que você vai fazer, tudo que você for acontecer, mesmo que você não veja o que vai acontecer no futuro, mas que o Espírito Santo gere em você um discernimento. Eu não olho com os olhos naturais. Jacó precisou fechar os olhos para chegar a Deus. Jacó precisou dormir para chegar a Deus. Se você olhar com os seus olhos naturais, você não vai ver, irmão. Mas se você deixar que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais, eu te garanto que você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo. Apóstolo, mas por que eles fazem isso? É uma maratona de escada? Não, irmão. As bênçãos de Deus, do céu para a terra, do céu para a terra. Eles vêm para cá agora mesmo, esses anjos do Senhor aqui, que estão recolhendo as suas orações, e sobem aos céus e vêm com resposta. Eles estão aqui recolhendo a sua adoração, sobem aos céus e trazem cura, trazem prosperidade, trazem a bênção. Irmão, presta atenção, existe uma janela do céu aberta, existe uma porta aberta, como Malaquias diz: provai e vede se não abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vocês
bênçãos incontáveis, 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 infinitamente mais do que você pediu, pensou ou planejou. Levante sua mão, eu quero profetizar sobre você que está passando uma crise ou uma situação adversa. Eu declaro que essa noite Deus te dá um sono do justo, e você verá as portas dos céus abertas sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se alguém recebe, libere um brado ao Senhor nesse lugar. Aleluia, aleluia. Tópico 6, eu quero que você guarde no seu coração: antes da estrada, me dê uma palavra. Diga isso: antes da estrada, me dê uma palavra. Eu quero te desafiar a não dar um passo sequer sem ter uma palavra de Deus. Porque pensa, Jacó estava fugindo para uma terra ali, em busca de uma mulher para ele casar. Ele já estava numa caminhada. Um cara comum, um cara enganoso, um cara mentiroso, indo para um lugar, fugindo do passado. Mas porque ele teve um encontro com Deus, agora ele não é mais um cara que foge. Ele é um cara que caminha em uma palavra. Tem alguém comigo nessa igreja? Olha o que eu vou te falar, irmão. Antes da estrada, me dê uma palavra. Não faça nada, não dê um passo sequer sem que Deus libere uma palavra. Me ajuda a pregar essa noite. Olha para o seu irmão do seu lado e fala assim: quantas portas você entrou sem orar antes? Pode falar, vixe. Cara, a nossa vida com Deus era basicamente isso: vir orar pelas coisas que a gente errou na vida, para Deus consertar. Você está aqui por isso, irmão, porque entrou numa porta que não era para entrar. E pastor, apóstolo, como que eu faço para não errar mais? Antes da estrada, me dê uma palavra. Cara, eu não dou um passo sem que Deus me diga algo do céu sobre a minha vida. Eu aprendi isso na minha vida, então eu não tomo nenhuma decisão sem que eu tenha uma palavra de Deus. Desde que eu sou muito novo, as viagens que eu fiz, as mudanças que eu fiz de país, me tornar um pastor, abrir uma igreja, cada passo que eu dei, todos os passos que eu dei, Deus tinha sobre mim uma palavra, até para filho. Porque eu não queria ser pai, eu tinha medo de ser pai no começo. Foram 3 anos, eu e a Raíssa ali naquele love, e nada de filho, porque eu não queria, tinha medo, sei lá o que eu tinha. Até que um dia nós estávamos numa conferência e fomos orar com um profeta, e eu tinha escolhido o nome do meu primeiro filho, que ninguém gostava, que era Judá. Quando eu falava, que nome feio, aliás, quase ninguém sabia, só eu, a Raíssa e algumas pessoas. Mas eu tinha dentro de mim que ia ser Judá. Eu lembro que nessa conferência eu fui orar com esse profeta Pablo Chaves, e ele começou a orar por mim, pela Raíssa. Ele olhou no meu olho e falou assim: você acha que você não está pronto, mas é hora de ser pai. Eu confesso que na hora que ele falou, eu falei assim: lá vem mais um. Porque quando você está casado, a primeira promessa que é: você vai ter filho. Aí você tem filho, aí vem, vai ter outro, aí vai indo. Assim, lá vem mais um. E aí ele olhou e falou assim: olha, não tenha medo, Judá está vindo. Nessa hora eu falei assim: peraí, cara, novembro de 2017, é isso. Ninguém, cara, não tem como esse cara de Costa Rica saber o nome do meu filho, impossível. A gente foi pro hotel, fui dormir com isso na minha cabeça, falei assim: caramba, meu Deus do céu. Então eu sabia que agora chegou a hora de ser pai, mas não era ser pai só porque eu queria ser pai. Eu recebi uma palavra de Deus. No outro mês a Raíssa estava grávida. 3 anos sem tomar. Parou um mês, né, amor? De tomar. Ela parou de tomar o negócio lá, de mulher que toma, e são vários, eu não lembro qual que era, mas enfim. Sei que, irmão, 9 meses depois, nasce o tototo mais lindo do Brasil, Maria Luísa. Linda, maravilhosa, para mudar a história da minha casa e da minha família.
e de todo mundo que chega perto dela. E aí, passou um tempo, a gente voltou para o Brasil, começamos a igreja, ainda estávamos lá na casa do Marlos, fazia já 6 meses, enchendo o saco do Marlos, todo domingo de manhã. Precisávamos de um lugar e eu fiz uma oração, falei: Senhor, eu lembro que eu estava na Via Parque, sozinho no carro, falei: Deus, eu quero um filho, mas porque eu preciso de um sucessor. E eu não quero um genro como sucessor, nada contra os genros, que eu sou genro também, tá bom? Mas eu quero um filho, Senhor, que carregue as minhas marcas, que continue aquilo que eu estou começando, Deus. Passou um mês de novo, Raíssa grávida do Judá. Então, percebe que você não precisa caminhar sem palavra de Deus, irmão. Antes da estrada, me dê uma palavra, para tudo que você for fazer. Quebre um negócio, quer entrar num relacionamento, seja o que você for fazer, ore antes e faça: Senhor, antes de eu dar o meu passo, me dê uma palavra. Eu não vou entrar nesse relacionamento sem que o céu diga algo a meu respeito, porque se Deus liberar uma palavra do céu, meu irmão do céu, se Deus liberar uma palavra sobre você, passa chuva, passa sol, passa o tempo, nada pode mudar uma palavra dita do céu sobre a sua vida. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Está comigo em nome de Jesus? Antes da estrada, me dê uma palavra. Jacó acorda e ele começa a fazer uma oração que eu acho muito interessante. Abre comigo de novo, vamos ler a oração de Jacó. Vai estar no verso. A primeira coisa que acontece quando ele acorda é que ele percebe que Deus está lá. Então ele faz uma oração. Versículo 20. Aliás, 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra. 17, por favor. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, é a porta dos céus. Na manhã. Peraí, que eu fui muito para frente, né? Não está certo. Versículo 20. Então Jacó faz um voto ao Senhor dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele faz uma oração muito sincera, e a primeira coisa que ele fala é: Jesus, Deus, né? Se você for comigo, então não preciso de mais nada. Porque Jesus, Ele é para nós uma promessa. A presença de Jesus na sua vida é uma promessa. É a promessa da presença, como diz o Alessandro Vilas Boas, e a presença da promessa. A promessa de Jesus para nós, ela é uma segurança. Se Jesus estiver, então eu estarei. Se Jesus estiver, então eu estarei. Nós não damos um passo, como Moisés disse: se a tua presença não for comigo. Levanta sua mão e diga: Jesus é a minha promessa. E aí ele começa falando sobre ele faz um voto ao Senhor. E de verdade, irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Olha para cá, eu te falo um negócio. Eu sempre achei que o voto de Jacó foi um voto, cara, sabe aquele voto que você faz, coisa de impossibilidades? Vou fazer um voto com Deus. Vou fazer um voto com Deus. Porque eu sempre enxerguei esse voto de Jacó como se fosse algo impossível de acontecer. Se Deus fizer isso, então eu vou fazer isso. Igual conversando com um amigo meu esses dias, ele falou assim: eu só volto com ela se Deus descer e falar para mim assim, ela ou sozinho. E eu fico sozinho. Achei muito engraçado isso. Mas ele faz um voto com Deus. E olha que, irmão, presta atenção em nome de Jesus, que coisa extraordinária que Deus me falou nessa parte. Porque ele faz um voto que eu sempre enxerguei como exagero. Eu sempre achei que Jacó fez um voto tipo assim: tá bom, Deus, entendi, mas eu só vou se você então fizer isso aqui. Aí você começa a ler a Bíblia com calma, você percebe que não foi isso. Olha o voto que Jacó faz com Deus.
Ele faz o seguinte: se Deus for comigo, se Ele cuidar de mim, se me der pão para comer, roupa para vestir e me trazer de volta, então Ele será o meu Deus. Não sei se você consegue perceber isso, mas eu não vejo nada de extraordinário nisso. Alguém aqui ficou sem comer hoje? A menos que você esteja de dieta. Alguém aqui ficou sem roupa hoje? Percebe que o voto de Jacó é uma coisa tão simples: pão para comer, roupa para vestir, presença de Deus, voltar para a casa do Pai, segurança. E aí Deus me falou uma coisa que me chacoalhou como pastor, porque olha o que eu vou te falar, irmão. Você já percebeu que a gente tem mania de enxergar Deus só nas impossibilidades? Já percebeu? Que a gente só consegue ver Deus quando é coisa milagrosa. Por isso que hoje a gente começou a agradecer a Deus, para te lembrar que Deus está sim na impossibilidade, mas Ele também está na possibilidade. Olha para mim, irmão. Pagar uma conta que parece impossível para você, e Deus faz um milagre e você paga, é extraordinário. Mas também é extraordinário você pagar podendo pagar, porque não vem de você, vem de Deus. Quero pregar para alguém aqui em nome de Jesus. Olha o que eu estou te falando, irmão. Eu sempre achei que o voto de Jacó fosse algo muito extraordinário, mas na verdade Jacó não faz um voto para coisas extraordinárias. Jacó conseguiu enxergar em algo possível, palpável, a presença de Deus. Quantas coisas Deus tem feito na sua vida, mas você não está vendo que é Deus. Porque quando a gente tem eu vou usar esse exemplo de novo. Cara, eu tenho que pagar uma conta amanhã, apóstolo, vamos orar. Do nada aconteceu um milagre. Glória a Deus, Deus está na minha vida. Mas quando você chega no dia da conta e você tem dinheiro, você não acha que é Deus, você acha que é você. Consegui, ótimo, poxa, eu consegui minhas metas. Isso aí eu preciso de uma medalha. Alguém me dá uma medalha. Dá a meta do ano. Eu sou o funcionário do mês. Consegui o recorde de venda, porque afinal de contas, eu tenho um talento muito bom em persuasão, e eu sou um ótimo vendedor aqui da minha empresa. Sabe, a gente tem mania de só enxergar Deus nas impossibilidades. Mas Deus mandou te falar algo, irmão. Deus também é o Deus das possibilidades. Ele também é o Deus do arroz e feijão. Ele também é o Deus que caminha com você quando você acorda. Só o fato de você acordar já é Deus trabalhando na sua vida. Você não precisa apenas de um milagre extraordinário para enxergar a mão de Deus. Você pode enxergar agora mesmo. Você está respirando, você está aqui, você está com saúde. Você tem 1000 motivos hoje para agradecer a Deus. Quem está comigo nessa igreja, em nome de Jesus, vamos lá. Porque a gente se perde muitas vezes na vida, porque a gente sabe, apóstolo, eu não vi nenhum milagre esse ano, não estou vendo nenhum milagre. Que milagre você quer viver? Porque se for coisa extraordinária, talvez você precisa ter mais fé. Mas será que só estar vivo já não é um milagre? Será que só pagar as contas em dia já não é um milagre? Será que você ter uma casa, uma família já não é um milagre? Será que você ser pai, se você poder ter uma família, já não é um milagre? Vamos lá, alguém que consegue entender que Deus está em todos os lugares. Já é um milagre nós estarmos aqui. Já é um milagre nós estarmos adorando ao Senhor. Já é um milagre em um domingo de carnaval você está aqui na igreja ouvindo mais o Senhor. Já é um milagre aquele que um dia quis morrer está vivo para cantar ao Senhor. Obrigado, Jesus. Já é um milagre. Já é um milagre. Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus em tudo. Aleluia. A gente precisa agradecer mais ao Senhor, porque eu te garanto, se fosse você fazendo um voto com Deus, não ia ser igual dele. O voto dele é: Deus, é pão para comer, porque eu não posso caminhar com fome, Jesus. É roupa para vestir, porque eu não posso sair por aí pelado. É só presença, Jesus, porque eu não posso fazer nada sem você. Se você tivesse a oportunidade hoje, irmão, de fazer um voto com Deus, quais seriam as suas condições para Ele?
Sabe, tudo vai perder o sentido quando você entender que a presença de Jesus é tudo que você precisa, irmão. Eu não estou dizendo para você não desejar grandes coisas, eu estou. Mas sabe, uma coisa de você me incentivado a ser é ser também um perseguidor de grandes milagres. Mas mais do que isso, ser um contemplador das coisas simples que Ele faz para mim. Talvez esse ano você não vai ver um milagre incrível para testemunhar nessa igreja, de algo sobrenatural que aconteceu na sua vida. Mas eu te garanto que acabar o ano você vai poder dizer: eu sobrevivi. Meu casamento está firme, irmão. Você não sabe como é difícil, como a guerra do diabo é grande para acabar com as famílias. E só de você estar com essa família aqui, com seu esposo, com a sua esposa, já é uma vitória, irmão. Não é perfeito que ninguém é. Eu sei que dá trabalho, dá muito trabalho. Eu dou muito mais que qualquer um. Mas nós estamos aqui. Então nosso voto ao Senhor precisa ser de coisas extraordinárias, mas também pode ser de coisas básicas. Porque se você paga suas contas em dia, ou se você está feliz com saúde, isso já é um milagre. Você está comigo essa noite em nome de Jesus? Minha oração essa noite é que a gente encontre em Jesus um lugar de confiança, um lugar para confiar, irmão. Eu não sei porquê, cara, que Deus me colocou nesse ambiente hoje de gratidão nessa igreja. Mas eu descobri um dia, lendo a Bíblia, que em meio a uma situação adversa, num deserto, com pessoas com fome, Jesus tem apenas 5 pães e 2 peixes. Ele não faz um voto com Deus. O que ele faz é pegar o pão, erguer para o céu e agradecer. Talvez o que você tem hoje não é suficiente. Talvez o seu sentimento não é suficiente para nada, nem para amar de novo. Eu não sei qual escassez você está passando hoje, mas eu quero te dizer, irmão, se você começar a colocar nas mãos de Deus e agradecer, eu te garanto que grandes coisas você viverá. Nós vamos ao Senhor se Ele fizer e se Ele também não fizer. Eu achei muito legal o bispo Zé Bruno falando uma parada sobre fé. Perguntaram para ele assim: você tem fé em milagres, Zé Bruno? Ele falou assim: não, eu não tenho fé em milagre, eu tenho fé em Deus. O milagre é o bônus, porque se Deus me curar, glória a Deus. Mas se Ele não me curar, glória a Deus, porque a minha fé não está no milagre, a minha fé está em Deus. E Jacó entendeu isso, por isso que ele ora ao Senhor. Ele fala: Senhor, tudo que eu quero é a tua presença, proteção, um pão para eu comer, roupa para vestir e voltar para cá. Só que a Bíblia diz que, olha que coisa louca, irmão. Vamos ler de novo o versículo anterior. O sonho dele, o que ele pediu? Fala comigo: pão para comer, roupa para vestir, proteção e presença. Mas olha qual é a promessa de Deus para ele. Antes, a promessa de Deus para ele é, versículo 13: eu sou seu Deus, o Deus de seu pai, o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra que você está deitado. Ele já estava deitado na terra da promessa, e Deus continua dizendo: os seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, e
todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e a sua descendência. Jacó só queria um pão para comer, e Deus está dizendo para ele, antes dele pedir: eu já te dei a bênção para todas as gerações, para a sua descendência e para as próximas. A sua descendência não vai mendigar o pão. Quem está recebendo isso em nome de Jesus? E olha o que a Bíblia diz, versículo 15: antes de Jacó pedir a Deus, Deus já falou para ele: eu estou com você e eu cuidarei de você. Irmão, presta atenção, antes de você chegar aqui e fazer essa oração, Deus já preparou para você o que você precisa. Eu estou com você, cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que eu lhe prometi. Tudo que Jacó pediu acordado, Deus já tinha dado em revelação no sonho. Muito mais do que Jacó tinha pedido acordado, Deus já tinha preparado para ele antes de ele acordar. Olha para mim, irmão, antes de você pedir, o seu pai já preparou tudo que você precisa. E é muito maior, porque o plano de Deus é maior que o nosso. A vontade de Deus é maior do que a nossa. Deus já tem preparado para a sua vida todas as bênçãos que você precisa para esse ano. Deus já tem preparado para você toda a saúde que você precisa para viver. Deus já preparou. Você pode até pedir, mas a cruz é a nossa garantia de que está consumado, e Ele já nos deu todas as bênçãos das regiões celestiais. O nosso Pai já preparou o banquete, o nosso Pai já preparou a bênção, o nosso Pai já preparou o milagre, o nosso Pai já preparou a paz que eu preciso no dia da ansiedade. O nosso Pai já preparou o alívio que eu preciso no dia da tempestade, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nada pega o Deus de surpresa. Ele é o começo, Ele é o fim. Eu posso gritar até amanhã se você quiser, enquanto você não dá glória. Ele é o único digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. A minha vida está em suas mãos. Vamos, faça barulho, igreja Vitória, para o nosso Deus. Faça barulho, você que é grato ao Senhor, você que foi resgatado. Aleluia, aleluia. O lugar para confiar é em Jesus, irmão. Ele é o lugar. Que é um lugar para você confiar é em Jesus. Feche os olhos, eu quero orar por você. Mesmo sentado, coloque a mão no seu coração. Quando a gente fecha os olhos e põe a mão no coração, é a gente dizendo para o Espírito Santo que a gente quer confiar nele mesmo em situação adversa. Eu não conheço a história, não sei do que você está fugindo, ou de quem você está fugindo. Talvez você está fugindo de você mesmo, mas eu conheço o autor da vida. E essa noite eu oro para que você saia dessa igreja com a certeza de que Deus não falha. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos aqui essa noite com a certeza de que nossa confiança está no Senhor. Nós oramos porque temos a certeza de que antes da estrada teremos uma palavra. Nós oramos com o coração grato, na certeza de que enxergaremos o Senhor em grandes milagres, mas também enxergaremos o Senhor pelo sol que brilha pela manhã, pela chuva que cai sobre a terra. Deus, em cada parte da minha vida, eu quero enxergar a sua glória, Deus. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que venha sobre cada um aqui a paz que serve o entendimento. Que venha sobre nós o teu sangue que limpa nossas vidas do pecado, que apaga o nosso passado e nos dá uma nova vida. Eu oro em nome de Jesus, ó Pai, para que o Senhor faça aquilo que a gente não pode fazer. Que os viciados sejam livres, que os cativos sejam libertos,
Que os oprimidos sejam renovados e revigorados em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que seja uma noite de confiança no Senhor. Nós confiamos em Ti. Acerca de qualquer impossibilidade, nós confiamos em Ti. Nossos olhos estão em Ti. Abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa enxergar em um lugar adverso os anjos de Deus subindo e descendo, a glória de Deus sendo manifesta. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por cada um que enfrentou talvez dias terríveis e dramáticos. Pessoas que enfrentaram problemas seríssimos e acabaram também afundados em medo. Eu oro em nome de Jesus para que venha libertação essa noite. Que essa presença nesse lugar, que essa presença envolva cada coração aqui, na certeza de que Jesus é o nosso lugar para confiar. Ora comigo, diga assim: Jesus é o lugar que eu preciso estar. Jesus é o lugar que eu preciso estar. O meu lugar para confiar. Está comigo essa noite? Está comigo, irmão, em nome de Jesus? Será que você pode levantar sua mão bem alta e dizer obrigado, Senhor? Pessoas entraram essa noite aqui tristes e amarguradas, vão sair libertas e curadas essa noite. Eu posso ver pessoas que entraram aqui sobrecarregadas, mas já estão sendo libertas, estão mais leves, sabe, já estão sem pressão, sem opressão. Sabe o que é isso? É a presença de Deus nesse lugar. Alguém pode ser grato ao Senhor essa noite? Vamos lá, aplauda ao Senhor, você que pode estar aqui para celebrar o nome santo do Senhor. A gente vai encerrar esse culto e nós vamos fazer da melhor maneira, porque Jacó também faz uma coisa muito interessante no final, no verso 22. Ele pega a pedra, coloca como coluna, e ele fala algo para Deus: Deus, se tudo você fizer, cuidar de mim, no final de tudo, certamente tudo que me deres, te darei o dízimo. Sabe, parece que não faz sentido nenhum Jacó tocar no assunto de dízimo nessa mensagem, mas é porque Deus nos coloca como um princípio do Senhor de confiança. Nós vamos ofertar ao Senhor agora para encerrar esse culto. Mas você não vai ofertar do mesmo jeito, irmão. Você vai ofertar dessa vez com a palavra de Deus. Um Deus provedor para a sua vida. Um Deus que se preocupa sim com a sua vida financeira, que talvez para alguém aqui tenha sido um desafio tremendo. Eu quero declarar em nome de Jesus: tudo que Deus fizer sobre você será um testemunho. Jacó tinha essa certeza: Senhor, tudo que você me der, eu sei que veio de Ti. Sabe, irmão, não tem a ver com porcentagem. Quando você entende que Deus te dá tudo, você percebe que os 90% que você fica veio dele também, e é mais que suficiente na sua mão. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Depois que você fizer essa oração, nós vamos encerrar esse culto. Então eu já quero que você prepare para você fazer sua oferta, seu dízimo. E eu tenho uma boa notícia para te falar. Pela fé, levante sua mão, diga bem forte comigo: amanhã o aluguel da igreja já estará pago. Quem tem fé comigo para dizer amém? Nós profetizamos, Senhor, essa noite: Tu és o Deus provedor, e nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, que se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Então por uns minutos eu quero que você feche seus olhos, faça sua oração ao Senhor. Se você precisa de um envelope, nós temos os voluntários aqui que estão com envelope. Levante sua mão que eles vão até você. Se você quiser fazer sua oferta em maquininha, nós temos aqui também o Fernando com a máquina de cartão. Faça sua oração ao Senhor e não faça isso sem uma palavra de Deus. Fala: Senhor, a minha oferta hoje, ela é uma oferta de quem acredita nisso, de que o Senhor é o meu lugar de confiança. A minha confiança não está no meu salário, nem nos contratos que eu fecho, mas no Senhor.
Você pode ficar em pé no seu lugar. Quero orar por você também. Então feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada ofertante, cada dizimista aqui essa noite. Nós temos uma confiança que não está no dinheiro, Deus, está em Ti. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, que a gente viva grandes milagres financeiros também. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que esse mês para alguns aqui vai ser um mês de grandes milagres, de grandes promessas do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, você que ainda estava preocupado porque algumas coisas estavam